Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reino na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. E abençoa a Mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Meditação Livro do Céu, volume 2, capítulo 15 e 16. Capítulo 15, 21 de abril de 1899. Vê Jesus como uma criança quando está sozinha. Medo de que ele fosse alguém para fazer-lhe mal. Pergunta quem é e diz-lhe que é o pobre dos pobres e que queria estar com ela. Esta manhã, estando no meu estado habitual, no momento me encontrei em mim mesma, mas sem poder me mover, quando de repente senti que alguém entrava em meu quarto. Depois fechou de novo a porta e ouvi que se aproximava da minha cama. Em minha mente pensava que alguém tinha entrado furtivamente sem que ninguém da família o tivesse visto e tinha penetrado até meu quarto. Quem sabe o que poderia fazer? Era tanto medo que senti o sangue gelar nas veias e tremia toda. Ó Deus, o que fazer? Dizia entre mim. A família não o viu. Eu sinto-me toda imóvel e não posso defender-me nem pedir ajuda. Jesus, Maria, minha mãe, ajuda-me. São José, livrai-me deste perigo. Quando senti que subia a cama e se aninhava junto a mim, foi tanto temor que abri os olhos e lhe disse: Dize-me, quem és? Quem és tu? Ele respondeu: Eu sou o pobre dos pobres. Não tenho onde estar. Vim a ti para ver se me queres ter contigo em teu quarto. Olha, sou tão pobre que nem sequer tenho vestidos, mas tu pensarás em tudo. Eu o olhei bem, era um menino de 5 ou 6 anos, sem vestidos, sem sapatos, mas sumamente belo e gracioso. Em suma, lhe respondi: Por mim, com gosto te teria, mas o que dirá meu papai? Não sou uma pessoa livre que pode fazer o que quiser. Tenho meus pais que o impedem. Vestir-te posso fazer com meus pobres trapos. Farei qualquer sacrifício, mas ter-te comigo é impossível. Além disso, não tens pai, nem mãe, não tenho onde ficar? Mas a criança amargamente respondeu: Não tenho ninguém. Ah, não me faças vaguear mais, deixa-me estar contigo. Eu mesma não sabia o que fazer, como tê-lo. Um pensamento me passou pela mente. Quem sabe, talvez seja Jesus, ou será algum demônio para me perturbar? Então disse-lhe de novo: Mas dize-me a verdade, quem és tu? Ele repetiu: Eu sou o pobre dos pobres. Eu respondi: Aprendestes a santificar-te? Ele: Sim. Pois então falo, quero ver como fazes. Ele fez o sinal da cruz. Eu acrescentei: E a Ave Maria sabes dizer? E ele: Sim, mas se queres que a diga, vamos fazê-lo junto. E eu comecei a Ave Maria e ele a dizia junto comigo. Nesse momento, uma luz puríssima se desprendeu de sua fronte adorável e conheci que o pobre dos pobres era Jesus. Num instante, com aquela luz que Jesus me enviava, fez-se perder-me de novo os sentidos e tirou-me de mim mesma. Eu estava toda confusa diante de Jesus, especialmente por tantas rejeições, e rapidamente lhe disse: Meu querido, perdoa-me. Se tivesse conhecido, não te teria proibido a entrada. Além disso, por que não me disseste que eras tu? Tenho tantas coisas para te dizer e ter-te-ia dito. Não teria perdido o meu tempo com tantas inutilidades e medo. Para ter-te a ti não tenho necessidade dos meus. Posso ter-te livremente, porque tu não te deixas ver por nenhum. Mas enquanto eu dizia isso, Jesus desapareceu e assim acabou tudo, deixando-me uma pena por não ter lhe dito nada do que queria dizer-lhe. Então, que Jesus, nessa visão que a Luísa tem, né, nessa experiência mística, ela vê um menino despojado, um menino pobre, um menino maltrapilho,
que aparece para ela. Inicialmente ela não reconhece, até chega a imaginar que possa ser um demônio, porque ela ali na hora não pensou que pudesse ser Jesus, né? Ou que fosse realmente uma criança, mas achou bastante estranho, mas deu-se ali um diálogo. E ao perguntar quem ele era, ele diz: sou o pobre dos pobres. E pedindo ali para ela esse amparo, essa ajuda, esse acolhimento. E ela, na desconfiança de poder ser o demônio, pede para ele fazer o sinal da cruz e reza com ela Ave Maria. Então ali ela tem a certeza. Mas aí, quando ela vai começar a fazer as conversas dela, né, fazer os desabafos, os lamentos, tudo, ele vai e desaparece. Não deixa, não dá tempo ali dela falar, né, tudo aquilo ali que está acontecendo no interior dela. Então é bem interessante também essa apresentação, como Jesus se apresenta para ela nessa cena, nesse episódio, nessa cena mística mesmo, né? Essa experiência mística que ela tem de ver Jesus ali despojado mesmo. E aqui a gente, né, pode perceber que Jesus estava testando ela, testando qual a atenção dela, como é que estava a atenção dela, como é que é a percepção, a questão lá de se ver, de se olhar, de ficar pensando no humano, se ela estava já fazendo esses voos para o divino, ou se ficava muito presa em si mesma. E ali dá para perceber que ela, né, ainda presa muito no medo, ainda ali nas dúvidas, ainda tem essas realidades de estar bastante ainda, porque a gente ainda está no volume 2, então tem muito chão pela frente ainda para caminhar. Então Jesus ainda vai fazer muitos testes com ela, e esse foi mais um teste que ele fez, de se apresentar dessa forma para ela. E muitas vezes o Senhor pode se apresentar para nós de diversas formas. É porque tantas e quantas vezes nós não percebemos como ele se apresenta, porque a gente está distraído. Quanto mais distraído a gente está com as coisas do mundo, com as coisas humanas, quanto mais estamos nessa realidade humana, mais distraído das coisas divinas a gente fica. Então, também é uma forma da gente começar a prestar mais atenção no que Deus está comunicando, seja pelas pessoas que muitas vezes vêm até nós, seja uma pessoa que bate na nossa porta, chama no nosso portão, para alguma circunstância específica, para pedir, para vender, para entregar alguma encomenda, seja uma circunstância que for. Muitas e muitas vezes Deus pode estar usando daquela pessoa para fazer uma comunicação conosco, porque assim, nós já estamos entendendo, né, que tudo é divina vontade. Então, qualquer pessoa que vier até nós, de alguma forma a divina vontade está usando daquela circunstância para trazer ali uma comunicação conosco. E se nós estamos atentos, se nós estamos assim muito íntimos, muito ligados ao espiritual, muito com os olhos mesmo voltados para o que Deus está fazendo em tudo, em todos, em todas as circunstâncias, vamos conseguir ali captando a mensagem. Mas se a gente está muito voltado para o humano, para as coisas da terra, para as coisas ali, a gente só vai ver só o superficial e só vamos ver a aparência daquela circunstância, daquela atitude, daquela vinda daquela pessoa. A gente vai ficar só no superficial, vai ficar só no material e não vai tirar dali nada, muitas vezes a gente só vai tirar a parte negativa daquela visita, daquela pessoa vindo até nós. Então, como é tão importante, né, nós estarmos muito atentos, muito ligados, estarmos nessa comunhão perene, nessa comunhão o tempo todo com o Senhor, para poder ir ali compreendendo o fazer dele, o agir dele, as disposições dele, as comunicações dele, estarmos ali realmente nessa comunicação
interligados com Ele para poder ali aprender cada vez mais. Então, cada circunstância que nos vem são oportunidades de aprendizado. Tudo que nos acontece tem oportunidade para aprendermos. Seja coisas boas ou não tão boas, coisas ruins até, coisas... Então, se a gente está atento espiritualmente ao que Deus está fazendo, ao que Deus está operando, nós vamos estar aprendendo mais e mais. Se a gente está distraído e focado mais nas coisas do mundo, nas coisas da terra, nas coisas humanas, muitas dessas circunstâncias que seriam que trariam para nós um aprendizado absurdo de coisas assim que Deus quer nos ensinar, que Deus quer nos comunicar, para nós vai ser só contrariedade, só vai ser coisa ruim, só vai nos trazer medo, só vai nos trazer insegurança. E aí a gente acaba ficando preso nessas realidades da terra. Então, quanto mais terra a gente olha, mais na terra a gente se fixa. Então, a gente precisa estar bastante atento para poder estar mais fixado em Deus, olhando para Deus, para o que Ele está fazendo, porque quanto mais a gente está nessa interioridade, nesse nosso interior totalmente unido com Deus, nós vamos estar aprendendo, dia após dia, aprendendo com todas as circunstâncias que nos chegam, com todas as realidades que Ele nos manda, a gente vai estar aprendendo cada dia mais. E o nosso crescimento vai ser exponencial, mas vai depender muito dessa atenção, né, e dessa comunicação que a gente precisa ter o tempo todo com o Senhor. Então, isso é muito importante a gente compreender que nesse simples episódio, né, dele aparecer para Luiz ali como um menino, como o pobre dos pobres, ele tinha muito para ensinar, muita comunicação para trazer. Ela, né, teria ali a oportunidade de aprender muito, mas o que mais veio ali de início foi, né, questões humanas, medo, insegurança, né, né, ainda estava muito presa nessa questão terrena. Então, é importante para nós irmos aprendendo com os exemplos, né, da Luísa, né? São exemplos para nós também irmos aprendendo. No capítulo 16, que é de 23 de abril de 1899, os louvores e desprezos dos outros. Hoje meditei sobre o mal que pode vir às nossas almas pelos louvores que as criaturas nos dão. Enquanto o aplicava a mim mesma para ver se havia em mim a complacência pelos louvores humanos. Jesus aproximou-se de mim e disse. Então aqui ela está se observando ali em relação aos louvores, né? Quando as pessoas ali traz, né, te elogiam, faz, né, passa a mão na cabeça, traz ali só, né, esses louvores, né? Você é bom nisso, você é bom naquilo, nossa, você é necessário e tudo mais. Então Jesus vem falar com ela a respeito desse pensamento. Quando o coração está cheio do conhecimento de si mesmo, os louvores dos homens são como aquelas ondas do mar, que se elevam e transbordam, mas jamais saem de seus limites. Assim os louvores humanos fazem estrondo, alvoroçam, aproximam-se até o coração, mas encontrando-o cheio e bem circundado pelos fortes muros do conhecimento de si mesmo, não tendo, portanto, onde ficar, voltam-se atrás, sem ficar nenhum mal à alma. Por isso, deves estar atenta a isto, que os louvores e os desprezos das criaturas não devem ser levados em conta. Então, aqui é um trechinho pequenininho, mas com um ensinamento grandiosíssimo. Jesus falando que os louvores, né, tudo aquilo que as pessoas trazem. Então, aqui ele está falando da parte positiva, né? Nem está falando da negativa, é da parte positiva. Então, os louvores que as criaturas nos trazem, elas vão ser apreendidas, recebidas por nós, à medida do conhecimento que nós temos de nós mesmos. Se temos um profundo conhecimento de nós, ou seja, se a gente conhece que a gente é um nada, que a gente ali
realmente é só miséria. Esses louvores eles não vão ter efeitos de nos inchar, né? Que muitas vezes o que acontece quando os louvores, se a gente não se conhece, não se esvazia e não tem consciência do nada que nós somos, esses louvores que nos vêm, eles vão nos inchar, vão nos fazer ficar engrandecidos, vai fazer com que a gente se ache alguma coisa. Então, e isso vai causar mal, né? Esse estrondo que ele fala, né? Esse estrondo vai causar o estrondo, vai alvoroçar mesmo e vai fazer a alma ficar inchada. Só que, no contrário, como ele está falando, se a alma se conhece, ela sabe do nada que ela é, mesmo que seja, né? Mesmo que faça um estrondo, mesmo que se alvorocem, não vai penetrar no coração da pessoa. Por quê? Porque o coração da pessoa vai estar cheio, né, desse conhecimento de si próprio. E aí, como a pessoa se conhece, ela já sabe que ela não é nada e ela não merece, nem merece, porque realmente ela não é nada, não merece esses elogios, não merece esses louvores, por ela saber-se nada. Esses louvores, eles não têm efeito sobre o coração da pessoa, da criatura. E aí ele dá o exemplo aqui que mesmo que seja, né, é, louvores estrondosos, portentosos, que alvoroçam muitos os corações das demais pessoas, nessa criatura que está ali circundada desse conhecimento de si próprio, esse conhecimento de si próprio, ele fala que é como se fosse muros que protegem o coração da pessoa para não adentrar essas coisas, esses louvores do mundo. E aí, como ele fala que é como o mar, né, que vem aquelas altas ondas e bate no muro ali e volta e não causa estrago. Então, aí, né, ele está se referindo ali, dando esse exemplo prático. Eu nunca vi o mar, mas eu já vi cenas pela televisão daquelas cidades litorâneas, onde as cidades são construídas bem ali mesmo, na beirada do mar mesmo. E algumas dessas cidades eles constroem diques. Os diques são o quê? São aquelas barreiras para que quando as ondas vêm, elas batam no dique e volte e não faça estrago na cidade. Então, esses diques são esses muros, são essas proteções que são construídas para que o mar não avance para o ambiente ali urbano, para a cidade, para onde as pessoas estão circulando, por onde ali onde as pessoas moram e circulam. Então, não tem efeito de avançar e fazer nenhum estrago. Claro que quando a natureza quer, ela faz. E aí eu fiquei me lembrando, né, tem aquelas locais assim onde tem os períodos de ressaca, onde o mar vem com toda a força, tá bem furioso ali e vem com toda a força e vai batendo nos diques, vai batendo nos diques. E muitas vezes, até ao bater no dique, ele transborda um pouco e joga para a calçada, né? Que as cidades são, né, tem lá algumas cidades litorâneas que são construídas muito na beira do mar. Então o homem avançando, né, os limites ali. E mesmo construindo essas barreiras, muitas vezes a fúria é muito grande e transborda. Só que aqui, né, o senhor mesmo dando esse exemplo, né, desse muro, é esse muro bem construído, é como se fosse, né, um dique muito alto, um dique bem fortalecido, né, um muro bem alto, uma proteção grandiosa. Então, o conhecimento de si próprio é uma proteção para a alma, é uma proteção para o coração da pessoa. Porque aí tudo que vem, seja louvores ou seja desprezos do mundo, não penetra no coração da pessoa, não penetra na alma, porque a criatura está com esse muro do conhecimento envolto, né, envolvendo o coração, envolvendo a mente, envolvendo a inteligência da pessoa. Então ela sabe muito bem quem ela é. Então se a pessoa elogia ou se a pessoa vem e despreza, faz ali um repúdio em relação a essa criatura, ela por ter essa consciência realmente plena ali de que eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu não
que eu não fiz isso. Eu sei que assim, se foi bem, se foi algo bom que saiu de mim e por isso eu estou recebendo louvor, não foi eu que fiz, foi Deus, porque eu não sou nada. E a mesma coisa em relação aos desprezos, às contrariedades. Então, vem lá a calúnia. Então, tipo, a pessoa vem e traz lá aquele lixo e despeja ali. Só que aí a pessoa sabe que ela não é nada, ela tem essa consciência, então ela não recebe esse lixo, esse desprezo, toda essa realidade que a pessoa traz, ela tem essa proteção. Então, a mesma coisa que os louvores como ondas grandiosas vem, bate e volta, sem causar efeito, os desprezos também da mesma forma, vem e bate nesse muro de proteção e volta porque, né, esse lixo não entra para dentro, porque a pessoa está ali realmente sabendo quem ela é. Então, se eu não faço nada de bom por mim mesmo, também o mal que eu faço aconteceu. Então, por causa da minha pequenez, por causa da minha miséria, porque realmente eu não sou nada. Então, eu aceito as misérias que saem de mim porque eu sei que eu sou isso. Então, essas calúnias, essas coisas que vêm também de contrário das pessoas, não vai também atingir, não vai balançar, não vai ali causar estrago no coração, porque ela está circundada por esse conhecimento. Então, isso é importante a gente. Porque assim, como que a gente vai se conhecer se a gente também também não se olhar de vez em quando? Então, ou se olhar, ou se analisar de vez em quando, é para saber como é que está esse processo. Mas não é para ficar parado na análise, é para essa análise levar a uma progressão de melhora, uma progressão de conhecimento mais ainda dessa realidade de si, e não para poder deixar a pessoa presa. É isso, amém, Fiat.